Olá meninos, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa videoaula. Vou dar início agora ao capítulo 2, que vai tratar sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Vamos conhecer um pouquinho do processo histórico que transformou o nosso país no que conhecemos hoje. Então, o início da ocupação do Brasil, ele vai ter lá em 1500 com a chegada dos portugueses. Naquele momento, os portugueses vinham em busca de rotas de comércio e se depararam então com as terras brasileiras. Então, o primeiro encontro que eles tiveram foram com vários grupos indígenas que residiam aqui no território brasileiro, em vastas regiões, né? E aí o que acontece? Logo após esse encontro, que inicialmente foi muito amigável, os indígenas eles foram escravizados para trabalhar, principalmente na extração e no transporte de pau-brasil. Os nativos eles não tinham resistência às doenças que os brancos trouxeram, então muitos morreram por conta disso. E a resistência dos indígenas à invasão de seus territórios resultou em diversos conflitos, o que gerou então diversas mortes. Aqui nós temos um mapa que mostra os grupos que residiam aqui no Brasil naquele momento, né? E aí o que a gente percebe é que toda a parte litorânea tinham tribos que ocupavam. Então o maior grupo que existia no Brasil era os Tupis-Guaranis, que era a principal tribo indígena brasileira. Bom, a primeira forma de divisão do nosso território foi justamente o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha, né? E aí nós tivemos a primeira forma, inclusive aqui é o documento oficial de assinatura do Tratado de Tordesilhas, tá? Aqui ficou distribuído onde as terras pertenciam. E aí o que acontece? O Brasil que a gente conheceu naquele momento, ele era um Brasil bem menor do que a gente conhece hoje. E ele foi organizado inicialmente, né, nas capitanias hereditárias. Lá no século XVI, a ocupação portuguesa das terras que hoje compõem o território restringia-se a uma pequena faixa litorânea, que é as chamadas capitanias hereditárias. E aí o que acontece? Naquela época, várias cidades começaram a ser criadas. Nós temos aqui os exemplos de São Vicente, de Olinda, Nossa Senhora da Vitória, São Sebastião do Rio de Janeiro e Salvador, na qual virou sede do governo da colônia. Então Salvador foi nossa primeira capital brasileira. Tem aqui inclusive algumas imagens, né, de quadros pintados naquele momento. E o açúcar foi muito desenvolvido lá na região por conta já de um domínio que os portugueses tinham. Então eles já sabiam o tipo de cultura, como plantar, como colher, e aí ficou mais fácil para eles trabalhar com essa atividade. Isso gerou, na verdade foi a primeira grande atividade econômica instalada no Brasil, que foi a atividade açucareira. Lá nos engenhos, que eram as fazendas que fabricavam o açúcar no Brasil. E aí acabou permitindo, né, uma intensa ocupação de várias terras. Então o povoamento no Brasil foi necessário para se manter a posse e não perder para os espanhóis, que também vinham em busca de explorar recursos, né? Aqui são as capitanias. Então o que a gente observa no mapa é o território que pertencia ao Brasil e como ele estava organizado naquele momento, né? Nesse compara com o que a gente conhece hoje da divisão dos territórios entre os estados. Então, é uma forma bem diferente mesmo. Então o que acontece aqui? Ao longo do tempo essas terras, né, que eram doadas ou eram dadas como forma de pagamento por serviços, foram então se desenvolvendo e implantando novos modelos, como por exemplo aqui a atividade da criação de animais, né, que vinha para auxiliar na exploração da cana. Enquanto isso, na região norte, nós tivemos a procura pelas drogas do sertão, que é o que a gente vê aqui na foto da direita, e aí acabou permitindo a ocupação da Amazônia. E aqui na foto da esquerda a gente vê, né, um outro tipo de exploração.
Lá na região sul-sudeste, nós tivemos a exploração do ouro. Então, acabou facilitando a ocupação do território na região sul-sudeste, né, que foi a questão do ouro. Está aqui, inclusive, nas nossas gravuras. O que permitiu a ocupação lá dos estados de Minas. Minas Gerais é chamado por conta das jazidas minerais que tinham lá. Mato Grosso e Goiás. E aí surgiram várias vilas e povoados na região. Na sequência, nós tivemos a transferência da sede da capital brasileira, que era em Salvador, foi transferido então para o Rio de Janeiro, que ficou como sede até o ano de 1960, quando teve a construção de Brasília, né, e aí foi transferido para lá a capital. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro por conta da proximidade das jazidas minerais que já existiam aqui no país. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui essa primeira parte da formação do nosso território brasileiro, né, do processo de ocupação, lá no início, quando houve o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. E aí depois o Brasil foi só incorporando. Uma última informação é que nós tivemos um tratado assinado, deixa eu só colocar para vocês aqui, em 1750, que foi o Tratado de Madrid. Então, esse tratado, ele deu posse a Portugal de várias terras, além daquelas que eles já tinham no Tratado de Tordesilhas. E aí deu uma configuração muito parecida com o que a gente tem hoje do nosso território. Tá? E aí o Brasil incorporou novas áreas e ficou bem maior do que ele já era. Tá ok? Então, eu sigo com esse capítulo na nossa próxima aula. E fiquem atentos, então, ao exercício que vai ser postado lá no Classroom. Tá bom? Tchau para todo mundo.